Olá pessoal, tudo bem? Então, voltando a gravar um Tesouro Talks para vocês. Acho que vocês estavam sentindo falta, mas peço desculpas aí, mas a vida aí no meio dessa pandemia aí, de toda a minha vida profissional, tá bem corrido. Não tive tempo assim para parar e pensar com calma as respostas para vocês, mas estamos gradualmente retomando esse formato que vocês tanto gostam. Agora nós vamos falar sobre as perguntas de vocês no vídeo do ganho da marcação a mercado no Tesouro Direto em meio à crise que eu publiquei no dia 12 de abril. Então o Ricardo pergunta pra gente: você poderia fazer um vídeo sobre o melhor momento de venda do IPCA 24 e onde achar o gráfico de valor e taxas? Aí o Manuel Neto deu aqui o link, o melhor link disponível atualmente, que é o tdireto.com. Lá tem os gráficos, as taxas, tudo. Mas respondendo, Ricardo, é o seguinte, ó. Se você está pensando em fazer um ganho na marcação a mercado, tem que ver com que taxa você adquiriu esse IPCA 24. Tem que saber a sua taxa média em primeiro lugar. Como eu não sei, eu vou dar aqui linhas gerais, tá? O que nós podemos esperar? Aí vai ter que esperar alguns meses para isso acontecer novamente, tá? Mas eu acho que está no radar. Eu não acho que esteja fora do radar. Para a taxa voltar ao quê? Ao melhor momento, que foi lá no dia 4 de novembro de 2019, em que a taxa desse papel esteve a 1,99, certo? Essa taxa corresponderia aproximadamente a uma taxa do IPCA 26, que é o atual, para a gente ter como controlar, né? Porque você olha ali na taxa na página do Tesouro, olha ali o IPCA 26 a 2,2, vamos supor. Hoje ele está 3,3, né? Então ele tem que cair mais. 2,2, o 24 provavelmente estará aí em torno de 2, 2,05, 1,95, vai estar por aí. Então vai estar na melhor taxa para realizar o ganho na marcação a mercado, certo? Isso não é indicação de absolutamente nada, é um guia, é um número para você fazer os seus estudos, para você se guiar, para você ter como termômetro. Termômetro se você está pensando em fazer esse movimento. Dependendo da sua taxa média, se você tem uma taxa média, por exemplo, de 4%, vender hoje a 3,10, que eu acho que é o que ele está, não seria nada mal, certo? Ou se você tem ele a uma taxa de 3%, vamos supor, vender a 2,5%, quando voltar a 2,5%, pode ser bom também. Aí você vai ter que determinar qual o melhor número, o melhor termômetro, sem dúvida, 1,99, tá? Como é que eu vou saber quando é que o IPCA 24 vai estar nessa taxa de novo? Quando o 26 estiver aproximadamente 2,2, tá? O Fábio fala para nós aqui, que tem assistido todos os nossos vídeos, muito obrigado, me encontro com muitos iniciantes, processo de sair da poupança, e as informações têm sido valiosíssimas, muito obrigado. Sobre sair da poupança, Fábio, eu tenho a playlist Carteiras para Todos os Objetivos, tá? Você vai lá em playlists, né, e vai abrir essa tela aqui, ó. E o primeiro vídeo, por acaso, são 5 carteiras para sair da poupança e entrar no Tesouro Direto, títulos novos. Títulos novos que são os desse ano, né? Então, gente, olha só. O que eu sugeri aqui? São 13 minutinhos, tá? 13 minutinhos ali por volta dos 3 minutos e meio. Eu tô falando dessa carteira aqui, ó. 50% em Tesouro Selic, 50% em IPCA 26, tá? Vai ter uma duration aí de um pouco mais de 3 anos. Vai oscilar um pouquinho, vai oscilar. Mas olha, uma carteira ótima para quem está saindo da poupança e entrar no Tesouro Direto. Vai lá, dá uma olhada na playlist, são 8 vídeos. O primeiro vídeo é só sobre isso, sair da poupança e entrar no Tesouro Direto. 13 minutinhos do teu tempo, de investimento de tempo, para você ter conselhos, ideias financeiras aí que vão fazer a diferença na sua vida, certo? Vamos voltar para as nossas perguntas. Bom, o Cidirley Melo pede pra gente quais as minhas expectativas para as taxas do Tesouro IPCA e inflação nos próximos meses e anos. Bom, ligando aqui a bola de cristal, eu acho o seguinte, ó.
Depende da velocidade de recuperação da economia após após decretado o fim das quarentenas, tá? Vai depender dessa velocidade aí. Se a velocidade for muito intensa, muito rápido, pode ter repique de inflação por demanda reprimida. Eu sou um dos que acredita nessa possibilidade. Mas assim, acho que não passa de 4%, tá? Se ficar, fica nisso. Não acredito muito nos 2 e pouquinhos que o Boletim Focus está prevendo. Para os próximos anos, Sidley, eu acho assim, ó, 2020 está perdido, né? Está perdido do ponto de vista fiscal. Mas se 21, 22, que vai ter eleição majoritária, se o Brasil continuar em linha com o objetivo fiscal, a gente pode presumir com um bom grau de certeza que a inflação vai ficar dentro da meta do Banco Central. E aí o que acontece com as taxas dos tesouros IPCAs? Com o retorno da estabilidade, elas voltam para algo em torno de 3,5%, certo? Dos IPCAs longos e dos IPCAs curtos em torno de 3%, talvez um pouco mais, um pouco menos, conforme o andar da carruagem, certo? Mas assim, grosso modo é isso, tá? 2020 está perdido do ponto de vista fiscal. Se de 21 em diante o Brasil conseguir ficar responsável do ponto de vista fiscal, a inflação vai ficar dentro da meta e as taxas não terão motivo para disparar muito, tá? Em suma, acho que isso é um guia de bolso perfeito para a gente se guiar aí no Tesouro Direto. Bom, várias pessoas aqui gostando das nossas ideias aí sobre marcação a mercado, certo? Vamos dar uma atualizada, um refresh aqui na tela. Aqui, ó. O Wilson agradece e o Reginaldo pergunta: minha dúvida sobre marcação a mercado é se perdermos esse ganho, se ficarmos até o fim do prazo. Não perde, mas dilui ao longo do tempo. O que acontece? Quando a taxa cai no papel, o preço monetário sobe. Se isso acontece de uma maneira muito brusca, muito rápido, tipo em V, como eu mostrei ali em 3 meses, acontece de uma maneira rápida, dá aquele pulo, né? Dá aquele pulo na rentabilidade. Só que aquilo ali é se você sair naquela hora. Você entrou e saiu assim que deu o ganho, certo? Como nós não gostamos muito disso, a gente prefere ficar no papel até o fim, a gente não perde o ganho. A gente só dilui esse ganho ao longo do tempo. Porque, por exemplo, pega aí o IPCA 35, são 15 anos, dá aquele lucro lá de 20% em 2, 3 meses. Se a gente ficar até o fim, esse lucro de 20% vai ser diluído por 15 anos, certo? Então é isso que acontece. Mas não perde não, tá? Não perde porque a gente não vai realizar o ganho. É porque se realizar o ganho, aí é porque você fez outro plano. Você pode fazer o plano, olha, eu vou entrar visando a esse ganho na marcação do mercado e depois eu vou fazer tal investimento. Mas você tem que estar ciente que pode dar certo, pode dar errado, né? Então você vai ter que ter o plano B se der errado. Qual é o plano B na maioria dos casos? Fica no papel, certo? E dá para fazer isso, porque o Tesouro Direto não é uma empresa que vai quebrar, certo? Muito bem. O Alex pergunta: como funciona a questão se compro direto da corretora um título do Tesouro? Como funciona a garantia? Se você... Bom, a gente compra por intermédio de uma corretora. Então, assim, ó, a corretora tem que deixar claro lá no seu site se o título que você está comprando é do Tesouro ou é dela, tá? Se o título for dela, a garantia que você tem é ela mesma, a própria corretora, certo? Se você compra o título do Tesouro Direto, a garantia que você tem é o Tesouro Nacional, completamente diferente, né? Muito melhor, certo? Então essa de comprar título da corretora para obter algum benefício, que em geral é pequeno, na minha opinião, é furada. Mas tem gente que gosta de fazer isso, certo? Cada um administra seu patrimônio como bem quiser. Eu não faço isso, tá? Eu compro o título só do Tesouro por intermédio da corretora. Como que a gente confere isso? Confere lá no site da B3, Carteira Eletrônica do Investidor, CEI, CEI, tá? Tem que fazer lá o registro, tudo, e ele vai acessar lá os dados e vai mostrar os títulos públicos, privados, ações, fundos imobiliários, tudo
que está no seu CPF, tá? Que está em custódia na B3, na Bovespa, tá? Estando lá, fica tranquilo, dorme tranquilo, tá bom? Bom, aqui vários de vocês gostando, fazendo referências muito positivas ao vídeo, muito obrigado. O Fábio pergunta, se o IPCA 26 a 3.4 é atrativo? É sim, certo? Pois no simulador do Tesouro a diferença que dá para a poupança é muito pouco. Não usa o simulador do Tesouro. Eu não uso mais. Aquilo ali, ele tem um banco de dados ali, que ele tem algumas premissas, tá? Que você pode ir lá modificar. Mas o que está ali é a opinião de quem fez essa ferramenta, certo? E eu não gosto daquilo, tá? Eu não gosto. Eu acho que aquilo ali não está certo. Eles presumem ali movimentos de alta na Selic que estão até em desconformidade com o Boletim Focus. Então, aquilo ali eu não uso, não gosto, não recomendo. Tá? Por que a taxa do IPCA 26 a 3.4 é boa? Porque, por exemplo, já divulguei isso no canal, quando houve um leilão, na terça-feira 14, do IPCA 25, para os investidores institucionais, bancos, grandes fundos, etc., eles compraram o IPCA 25 com taxa de 2,9 e o IPCA 26 estava sendo negociado a 3,3. Então, quer dizer, qualquer taxa acima de 3 é muito boa nesse prazo aí, IPCA 26, tá? É muito boa, mas tem que ir para ficar até o fim, sem medo, sem receio, certo? Investe para ficar até 15 de agosto de 26. Beleza. A Érica pergunta, o aumento da inflação interfere na marcação a mercado? Interfere porque mais inflação significa mais risco macroeconômico, certo? Se a inflação no país está alta, significa que o risco no Brasil está alto, certo? Então a taxa sobe, a taxa fica mais alta. Então, como é que é o primeiro movimento? A inflação sobe, em geral o mercado percebe isso, já começa a aumentar o DI futuro, e depois o Banco Central aumenta a taxa Selic para equilibrar a inflação, e aí as taxas nos títulos ficam mais altas, tá? Então, sim, a inflação é um item importante na marcação a mercado. O Arley pergunta, se eu comprar IPCA 26 e a inflação aumentar muito a partir de 2021, o que acontece com o valor dos títulos? Então, inflação sobe, aumenta a percepção de risco, o mercado lê mais risco na macroeconomia do país, a taxa do título sobe, então o preço unitário cai provisoriamente, cai naquele período ali em que a situação estiver desequilibrada, certo? Se você ficar até o final, não muda nada para os papéis que você já tem, certo? Aqui o valor do título cai, com o aumento da inflação, a taxa pré-fixada do título irá subir, pelo aumento de percepção de risco, seu preço irá cair, provavelmente a Selic também terá subido nessa hipótese. É exatamente isso. Mas muda o nosso plano? Não muda o nosso plano. Lembrem-se, gente, mudar o plano a toda hora não é boa conduta para os investimentos, certo? Mantenha-se no seu plano. Mantenha-se no seu plano. O Igor pergunta que a rentabilidade varia conforme o prazo e a inflação. Sim. Qual é a ideia básica geral? Quanto mais prazo, mais rentabilidade. Então a gente tem aquela distorção no IPCA 35 e 45 que tem a mesma taxa, certo? Deveria ser um pouquinho maior no IPCA 45, mas nos IPCAs com juros essa regra é verdadeira, tá? Quanto mais prazo, mais taxa. Então prazo aumenta a rentabilidade. E a inflação é isso que a gente acabou de comentar, né? A inflação, se ela disparar, vai disparar a percepção de risco, que vai fazer a taxa aumentar, e aí vai ser interessante de entrar novamente. Certo? Vamos ver mais perguntas. Aqui o Carlos citando aqui que está fora do Brasil e está acompanhando pelo nosso canal a questão do Tesouro Direto. Olha, muito obrigado, viu, Carlos? Muito obrigado. Eu fico realmente muito lisonjeado com isso. O César sempre gostou dos nossos vídeos, agora virou membro, muito obrigado. A Renata também, sempre com sinceridade e firmeza gaúcha, muito obrigado. Vamos ver mais comentários. Vamos ver aqui o comentário do Ciro. Esse vídeo aqui, Ciro, eu larguei por primeiro no público, no canal aberto, né?
Então acho que você me autoriza a falar aqui, né? Senão a gente corta do vídeo depois, se você não autorizar que eu responda aqui. Mas é o seguinte, ó. Ele cita aqui que tem aplicação em fundos, né? De multimercado. Fundo multimercado é uma coisa que eu pessoalmente não gosto muito, certo? Com classificação de alto risco, aí melou, né? Aí com mais alto risco, aí realmente não, it's not my cup of tea, certo? Não é o meu chá, tá? Isso aí não é para mim. Porém, sem volatilidade nos últimos 7, 8 anos. Interessante, né? Porque se tem mais risco, se é alto risco, tem que ter volatilidade, porque risco é volatilidade. Então tá um pouquinho estranho, mas tudo bem. Caso retire os valores atualmente, amargaria prejuízo de 1/4. 25% muito alto. Não dá, né? Em decorrência das perdas da bolsa. Olha, é esperar recuperar, né? Se você confia no gestor, esperar recuperar. Porém, com o atual risco de inflação e talvez novas crises, fico aqui pensando se valeria a pena amargar prejuízo para alocar no IPCA 35. Tem reserva de emergência, não precisa de dinheiro atualmente. Olha, Ciro, eu esperaria, viu? Eu esperaria, porque se você já está há um certo tempo nesses fundos, você deve ver como é que eles andam, né? E assim, a bolsa pode levar um tempo, mas eu também acredito na recuperação da bolsa, tá? Claro que a cair de quase 120 mil pontos para 68 mil e agora voltar para 80 mil, claro que é um baita baque. E vejam que ela caiu aí mais de 40% e os seus fundos desvalorizaram 25%. Então eles estão bem alicerçados, né? O que eu acho que dá para tentar ver é o seguinte: procurar entrevista, quem são os gestores, entrevistas deles, né? Ver se eles largam comunicados para o público investidor dos fundos, se eles largam algumas cartas, algumas notas, enfim, para ver mais ou menos o que eles estão pensando, como é que vai ser a decisão deles e tal, e ver se você concorda com a ideia de investimento, certo? Eu acho assim que sair do fundo porque ele deu um prejuízo que aconteceu no mundo inteiro não é motivo, tá? Seria um motivo assim se eu não concordo com a tese de investimento dele. Por exemplo, tem um fundo aí que eu comentei esses dias que tá claro, tá nítido e claro no delineamento que ele fez os investimentos que ele tá apostando que o Brasil vai quebrar. Então assim, ó, eu não investiria num cara que faz um desenho desses no fundo, certo? Eu não investiria, né? Porque eu acho isso até antipatriótico, para ser bem franco, tá? Mas isso seria um motivo para sair, mas porque deu prejuízo, mas todo mundo teve prejuízo. Então por isso não. Vê a linha, vê o que eles estão pensando, vê o que eles estão tomando de conduta. Aí nesse aspecto eu faço aqui um elogio. A maioria dos gestores dos grandes fundos imobiliários que deram entrevistas aí nos respectivos canais e tal, para deixar o pessoal tranquilo, né? Porque eles estavam mostrando ali, estão ainda, né, mostrando as movimentações, os planos, né, o que estão fazendo com o caixa, como é que vão fazer com a distribuição dos próximos aluguéis e tal. Muito transparente, né? Nos fundos imobiliários eu tô muito satisfeito que eu estou vendo que dá para confiar em vários gestores, que eles estão com muito centrados, muito firmes na sua conduta, na sua gerência do investimento. Agora, um fundo multimercado, aí pode ter mais risco, né? Ainda mais que você citou aqui que é de alto risco. Então assim, fica de olho, procura saber o que os caras estão pensando, certo? Qual é a linha de investimento deles, mas acho que tem que aguardar, viu? Acho que a melhor coisa é esperar o mercado esfriar, esperar a retomada da economia, esperar o fim das quarentenas, para ver como a coisa acontece, porque não vai ser nenhuma surpresa se vários mercados ou vários setores de mercado tiverem aumentos expressivos quando as quarentenas forem derrubadas, tá? Isso pode acontecer com alto grau de chance, porque o mercado pode reagir de forma muito eufórica se a economia demonstrar pulos em determinados setores. E aí já fica aquela euforia, vários índices podem disparar. Então, isso pode acontecer, não é nenhuma ilusão, mas também não podemos contar isso como uma carta dentro do bolso, porque não está, mas é uma possibilidade, ok? O Jailson,
Muito boa a matéria, marcação a mercado, não sabia como funcionava, fiz essa semana várias simulações dessas. Outro ponto importante que achei na matéria, ou no meu vídeo, né, Jailson, foi que você precificou o momento bom de entrar e o momento de sair, caso queira. O momento não precisa ficar ligado exatamente ao tempo, né, Jailson? É o momento em que acontecer aquela taxa que você prevê, certo? Que você estima ali que aquilo vai acontecer. Então, assim, pode acontecer antes, pode acontecer depois, certo? Pode não acontecer também, certo? Então, a gente tem que ter um planinho para cada cenário, tá? Mas muito obrigado pelo retorno. Aqui o Hugo pergunta para nós: em razão de tudo que foi exposto no vídeo, como comparar os rendimentos do Tesouro Direto com o dos fundos imobiliários? Em seu mini curso sobre fundos imobiliários, até que vi que há um rápido cálculo sobre a comparação entre tais ativos NTNB, que é o Tesouro IPCA+, né, com juros, versus os fundos imobiliários de tijolo, gente, de tijolo, tá? Mas acho que o tema merece detalhamento. Que tal um comentário a esse respeito, até mesmo um vídeo? Rendimentos de ambos ativos comparados ano a ano. Mais ou menos, Hugo, o que acontece é o seguinte, ó. O fundo de tijolo, tá? Ele é o principal, ele é o valor principal da NTNB, certo? A gente faz esse paralelo. O aluguel que você recebe do fundo de tijolo é o juro semestral na NTNB, certo? Ambos acompanham a inflação. Por quê? Porque a gente sabe que imóveis de tijolo, sendo bem administrados e bem localizados, eles acompanham a inflação ou mais. Em alguns momentos menos, né? Em alguns momentos de crise do mercado imobiliário, eles podem ficar abaixo. E a NTNB vai oscilar com a marcação a mercado. Então até aí tudo igual. E o rendimento do fundo imobiliário vai ser o aluguel, que vai ser corrigido pelo IPCA ou pelo IGPM. A maioria dos contratos hoje em dia está usando mais o IPCA. E a gente sabe que o cupomzinho semestral da NTNB é corrigido pelo IPCA. Então até aí tudo paralelo, tudo igual. Só que nós temos uma grande diferença. A NTNB, nós temos a garantia do Tesouro Nacional, é renda fixa. Então a gente sabe que até o vencimento do papel, no final, no último dia, a gente vai ter tudo de volta corrigido pela inflação mais a taxa contratada. Isso é líquido e certo. Por que renda fixa? Esse é o detalhe da renda fixa, é renda fixa. Já no fundo imobiliário é renda variável, certo? Se de repente, por uma situação qualquer na cidade, tá? Onde está o empreendimento imobiliário, acontecer alguma coisa muito ruim no bairro, vamos supor lá, você tem lá o seu fundo imobiliário de lajes comerciais e a prefeitura decide do lado do seu empreendimento imobiliário instalar um presídio, acabou a valorização daquele imóvel. A localização virou de ótima para péssima com essa decisão da prefeitura, por exemplo, nesse cenário hipotético. Então, como isso é uma renda variável, não tem como garantir no futuro o que vai ou não acontecer, não tem data nenhuma no fundo imobiliário, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma rentabilidade maior no aluguel, no dividendo, maior do que a NTNB de prazo semelhante, quer dizer, não tem prazo em fundo imobiliário, então se usa em geral o IPCA 35 para isso, tá? É o que o mercado usa. Então assim, ó, qual é o yield do IPCA 35, tá? É que o IPCA 35 não existe mais pagando juros, né? Não está disponível para nós, só o 30 e o 40. Mas assim, eu já fiz cálculos mostrando o yield desses papéis, ele está girando em torno de 4%, tá? Então, uma NTNB te paga em juros semestrais 4% ao ano, tá? Garantido pelo Tesouro Nacional. Então é um investimento que você pode entrar e dormir em cima do investimento, que isso vai acontecer. Já o fundo imobiliário não, tem muitas variáveis em jogo, então se exige que a taxa de rentabilidade dele, do aluguel, seja no mínimo 2% acima do yield da NTNB. Então se exige que o yield do fundo imobiliário de tijolo seja, para o nível de hoje, no mínimo 6%. Ah, mas tem fundo que paga menos, tem fundo que paga mais. Sim, aí é que entra a tua análise. Que entra a análise para ver se tem motivo para ele estar pagando menos, o que está acontecendo,
se é um problema transitório, como os shoppings, que depois vão reabrir, ou se é algum erro do gestor, sei lá, tanta coisa pode acontecer, né? Ou se o fundo está pagando mais, por que está pagando mais, etc, etc, etc. Aí cabe da avaliação de cada um, certo? Mas em linhas gerais é isso. O fundo de tijolo ele tem que pagar pelo menos 2% a mais no yield anual que a NTNB, certo? E o fundo de papel tem que pagar isso com relação ao pré-fixado, porque o fundo de papel ele não acompanha a inflação no principal, só no yield, assim como o tesouro pré-fixado. Ele não acompanha a inflação no principal, só no yield. Então, é por isso que esse título se compara tão bem ao fundo de papel, né? E o fundo de tijolo aí NTNB, certo? Mas eu sei que a minha audiência gosta mais de tesouro direto, certo? Então, vamos voltar aqui para o tesouro direto. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Mas é interessante também conhecer os fundos imobiliários, gente, porque são uma opção a mais de renda, né? E investimentos que te geram fluxo sempre são bem-vindos, né? Porque a gente nunca sabe como é que vai ser o momento do mercado amanhã e a gente tendo um fluxo ali garantido é muito bom, né? Porque a gente pode aproveitar outras oportunidades, né? Vamos ver mais perguntas aqui. Olha aqui, ó, pergunta interessante do Rafael, gente. Vamos se ligar nessa pergunta aqui, ó. Dúvida de iniciante não tem problema, viu? Porque tem muita gente experiente no mercado que não sabe isso. No Tesouro IPCA, a única forma de ficar positivo antes do vencimento, ou seja, ele quer dizer o seguinte, ele comprou ali uma taxa, a taxa subiu e está negativo. E está negativo o rendimento dele, do papel dele, se ele resgatar antes. Ele quer saber quando é que fica positivo. A única forma de ficar positivo antes do vencimento é quando a taxa ficar menor que a contratada. Assim, ó, para curto prazo, sim. Mas para prazos mais longos, 3 a 5 anos, a partir desse período, em geral, 3 a 5 anos, não. Por quê? Porque aí você vai ter o efeito do juro composto. Ou o fator tempo vai tornando o rendimento do papel positivo. Sim, o fator tempo vai tornando o rendimento do papel positivo. Eu vou mostrar uma simulação na calculadora do Tesouro Direto. Vamos supor, contratei IPCA 45 a taxa de 2,89, até já sei qual foi a data. A única forma de ficar positivo é quando essa taxa estiver inferior a 2,89, no curto prazo, sim. Mas para prazo médio e longo, não. Já vamos fazer isso aí. Para fazer o ganho a mercado, ou seja, se passarem 20 anos e esse papel nunca estiver numa taxa inferior a 2,89, eu sempre estarei negativo? Não, não estará sempre negativo, não. Vamos colocar aqui a calculadora do Tesouro para mostrar isso para vocês. Então vamos montar aqui a suposição do nosso amigo, NTNB principal, que ele comprou no dia 4 de novembro de 2019, essa data a gente sabe, né? 15 de maio de 2045, valor investido R$1.000, esse é o nosso padrão, taxa do papel na compra foi 2,89, taxa de administração 0, inflação da perpetuidade 4%, tá? Agora vamos simular aqui uma venda antecipada para um ano após, 4 de 11 de 2020, tá certo, pessoal? Vamos colocar aí uma taxa de 3% no papel. 3% no papel. Ele entrou com 1.000, tá? E a taxa vai estar maior, 3%, 2,89, 3% é maior que 2,89, concorda? Um ano prazo. Vamos ver o que fica, como é que fica. Olha aí, ó, a rentabilidade dele já está positiva, ó. 1.031,79. Mas está um positivo, qual é a rentabilidade líquida? 3,22. Qual é a inflação? 4%. Então está perdendo para a inflação. Então ainda não está legal. Tem que deixar passar mais tempo. Se a gente passar para 5 anos, então 2024, vamos calcular como é que fica essa rentabilidade. E a taxa do papel subiu de 2,89 para 3%. Olha aí, ó. Em 5 anos, gente, a taxa líquida já fica 5,41. Mas se a taxa lá em 2024 for 4%,
Bom, viram que em 5 anos já fica positivo, com a taxa um pouco acima. Agora vamos ver mais acima. 4%. Como é que fica, gente? Ó, a rentabilidade líquida aí fica 1,8%. Aí precisa mais tempo. Então vamos aumentar um pouco mais o tempo. Então, de 2019, vamos passar para 10 anos. 10 anos, gente. A gente sempre fala, Tesouro Direto é a longo prazo. Ainda mais esse papel aqui, o 2045. Então, em 10 anos, a taxa subiu de 2,89% para 4% no papel. Tá? A inflação média no período é 4%, ok? Vamos ver como é que fica o investimento aqui. Ó. Já está com taxa, rentabilidade líquida após imposto de renda e taxas. Isso aqui é bom na calculadora, né? Espero que o Tesouro nunca mais tire essa ferramenta do ar, tá? Olha aí, pessoal. A taxa de rentabilidade líquida dele, líquida de imposto de renda e taxas, já ficou acima da inflação. Olha aí, 4,36. Mas e se a taxa for exatamente igual à taxa que ele contratou, aí fica melhor ainda, né? Em 10 anos, vamos ver aqui, ó, vai para quase 6% líquida. Então, tá proibido da taxa voltar a ser 2,89? Não tá. Eu sei se isso vai acontecer? Não sei. Mas eu sei que, ficando um bom período, quanto mais tempo eu fico com o papel, mais a taxa pode subir, que eu vou ficar tranquilo. Se a taxa estiver aí em torno de 3%, em 5 anos eu já estou legal. Se a taxa estiver na base dos 4%, para quem comprou a 2,89, aí eu tenho que ficar uns 10 anos, porque esse papel é longo, certo? Agora, assim, o que a gente vai fazer ao longo desses 10 anos? E a taxa está subindo. A gente vai comprar mais, pessoal. A gente vai comprar mais para fazer a taxa média dos seus investimentos ficar o mais alta possível. Tá? Esse é um dos segredos do Tesouro Direto, para você ter aí uma rentabilidade acima da média, certo? Que o pessoal faz curso aí cobrando uma fortuna para dizer isso, tá? Para dizer que você tem que aumentar a taxa média do seu investimento, e eu estou largando aqui de graça para vocês. Não é fácil de conseguir isso. Tem que acompanhar o mercado, tem que saber os momentos, você tem que ter uma intuição bem forte, bem desenvolvida. Mas o que eu posso dizer assim, as taxas de hoje a 4,5% tão fantásticas, certo? Elas estão assim num nível que não estavam desde a época do governo Temer. Então tá muito interessante sim de entrar. E aí aquela coisa, né? Você não vai ficar concentrado aqui numa taxa por demais baixa, certo? Você tem, por isso que é importante ter o seu fluxo, por isso que é importante se esforçar aí, né? Se esforçar para conseguir uma economia, e também ter investimentos que paguem fluxo para ti. Porque aí se você não consegue, no seu trabalho, conseguir ter fazer uma sobrinha aí para investir, você pode fazer isso dos investimentos que estão te pagando fluxo, certo? Como o Tesouro IPCA com juros semestrais e, por exemplo, os fundos imobiliários para quem gosta. E aí você pode ir aumentando a sua taxa nos períodos de crise, sua taxa média nos períodos de crise, quando os papéis estressam e a taxa deles sobe, tá? Mas então, voltando para a pergunta do nosso amigo aqui, você não precisa esperar 20 anos, né? Pode esperar muito tempo. Quanto mais esperar, com certeza, melhor a situação fica, tá? O Afonso aqui, que se tornou membro, estou simplesmente encantado com a qualidade do seu trabalho. Muito obrigado, você precisa refletir seriamente em vender curso. Tá bom, gente, tá bom. Muito obrigado aí pela motivação, pelo estímulo. Então, pessoal, olha, passamos de meia hora, tá? Mas eu acho que eu dei aí informações muito importantes para atender as dúvidas de vocês. Acho que essas informações aí valem para vários investidores. Acho que é legal ficar ligado nisso, tá? Deixem mais dúvidas aí, que à medida que o tempo me permitir, eu vou gravando aí os nossos Tesouro Talks, tá? Muito obrigado e bons investimentos a todos.